Olá, meu nome é Luciana Munhoz. E eu sou a Thais Maia e nós somos as Bioéticas. E o nosso canal é voltado para a esfera da saúde e do direito. Em um vídeo anterior, a gente contou para vocês sobre as bases teóricas que fundamentam o principialismo. E hoje a gente vai abordar cada princípiozinho lindo dessa teoria. Sem dúvidas, o princípio mais forte dentro do principialismo é a autonomia. Isso porque, para exercer a moralidade, pressupõe-se uma pessoa autônoma. E isso vem com dois valores, então, a autonomia, a competência e a liberdade individual. E mesmo dentro desse princípio, também tem dois probleminhas fundamentais. Até que ponto eu posso exercer minha autonomia sem influenciar dos outros, sem transgredir a autonomia da outra pessoa? E mais importante ainda, como é que a gente vai lidar com aquelas pessoas que têm uma vulnerabilidade dentro da sociedade, tanto social como mesmo a partir da competência dela? E para solucionar essa ideia de pessoas vulneráveis, o Beauchamp e o Tudors, nas últimas versões do princípio de ética biomédica, eles trouxeram o respeito à autonomia. Então, hoje em dia, não se fala mais que um dos princípios do principialismo é a autonomia, e sim o respeito à autonomia. Isso porque, com o respeito à autonomia, a gente engloba tanto as pessoas que têm competência e liberdade individual, como aquelas que estão numa situação mais vulnerável, que não conseguem exercer tão plenamente assim sua autonomia. A maneira mais prática de enxergar o princípio da autonomia, com certeza, é pelo consentimento informado. Tanto no âmbito de pesquisa clínica como no atendimento clínico, esse consentimento ele vai ter todas as informações que o paciente / sujeito de pesquisa necessita. Existem outras formas, de salvaguardar esses desejos dos pacientes. Existem outras formas de salvaguardar os desejos e a autonomia das pessoas, enquanto pacientes sujeitos de pesquisa. Então, a gente tem o testamento vital, que são as diretrizes antecipadas, que é um documento por meio do qual a pessoa ela pode colocar que tipo de medida extraordinária ou não, que deve ou não ser utilizada para prolongar ou não a sua vida. E também diversos outros instrumentos que existem aí com essa finalidade. O que acontece? Esse princípio da autonomia, em algumas situações, ele pode acabar por inválido. São situações em que o sujeito de pesquisa ou a pessoa, o paciente, não tem ainda a sua autonomia plena. Então, um clássico exemplo é no caso de um bebê em situação terminal, fase terminal de uma doença. Então, como que a gente saberia quais são os desejos e ainda que soubéssemos como praticar, colocar em prática, essa autonomia ainda. Então, esse é um ponto aí de inflexão e muita discussão, no princípio da autonomia. Isso mesmo, gente. E o terceiro princípio dentro da teoria é a não maleficência. Ele decorre da teontologia hipocrática da máxima de primo non nocere, ou seja, acima de tudo, não causar mal. E em seu contraponto, a gente também tem um princípio decorrente da deontologia hipocrática, que é a beneficência. O grande debate em torno desses dois princípios é o que significa bom ou ruim, porque depende de cada percepção individual, depende de cada indivíduo do que é bom ou é ruim. Por exemplo, situações bem limítrofes entre a beneficência e a não maleficência é tratamentos extraordinários para um paciente terminal, ou ainda o aborto de fetos com anomalias, por exemplo, a gente pode trazer isso. Então, e é importante, interessante a gente perceber que o problema decorrente desses dois princípios não é da teoria principialista em si, mas sim do que vem a ser bom ou ruim para cada indivíduo. É uma questão bem subjetiva, Isso. Então, o último princípio que temos aí é o princípio da justiça. A perspectiva adotada aqui pela bioética é a justiça distributiva. E é isso que causa assim, um certo dilema hoje. Por quê? O grande desafio é você equalizar o que é os interesses particulares individuais e os interesses coletivos. Então, esse é o grande desafio. E é por isso que o princípio da justiça é o princípio que é mais difícil conseguirmos determinar a sua aplicação. A gente só consegue, na verdade, perceber os desafios que esse princípio enfrenta. Então, atualmente, um grande ponto de debate é a questão da judicialização da saúde. Ela traz mesmo esse embate aí de se equilibrar os interesses particulares e individuais e os interesses sociais e coletivos.
Vale ressaltar para vocês que a teoria principialista ela ficou em voga e ela foi dominante durante 20 anos. E considerando que a bioética dentro desse âmbito acadêmico ela é relativamente nova, o principialismo acaba por se confundir com a própria bioética. Mas não é, gente. É muito importante a gente saber que a teoria principialista é apenas uma das teorias dentro do âmbito da bioética. E a gente vai trazer para vocês tanto teorias que decorrem do principialismo, como outras teorias que vão muito além do universo estadunidense, como, por exemplo, a bioética de intervenção aqui na América Latina. É isso mesmo. Por hoje é só, né? Esse é o nosso tema de hoje. Se você tem alguma sugestão para dar para o nosso canal, algum tema que vocês queiram que a gente fale por aqui, deixe a sua sugestão, também deixe seu comentário, alguma dúvida que não ficou esclarecida aqui pela gente hoje. E é isso, né? Curta o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal e até a próxima. Até mais! Importante a gente frisar que a gente gravou na chuva pra vocês. Trovejando, é assim, gente. A gente tá sempre aqui.